Eu estou falando bastante sobre lucro nesse começo de ano, porque eu vejo que as empresas começam a olhar o balanço dela e ela fala, poxa, cara, eu não fui tão lucrativo assim em 2024. 2025 eu preciso melhorar o meu lucro, né? E aí, turma, só existe uma forma da gente melhorar o nosso lucro. É a gente tem que ter a cultura do lucro dentro da nossa empresa, né? E é um pouquinho dessa visão que eu quero trazer para vocês aqui, de boas práticas que você pode aplicar dentro do seu negócio e ter resultado, tá? De uma forma até mais rápida do que a forma tradicional, tá bom? Bom, primeiro de tudo, vamos entender o que é lucro, né? E o que não é lucro. Eu vou começar pelo que não é, tá? O que não é lucro? Faturamento não é lucro. Crescer não é lucro, né? Dinheiro no caixa também não é lucro. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Tem empresa que se ela tá faturando 1 milhão hoje por mês, se ela faturar 2 milhões por mês, ela quebra. Por que ela quebra? Porque a empresa está dando prejuízo, o fluxo de caixa dela não tá legal, né? E aí, quanto mais ela cresce, mais ela entra no endividamento e mais rápido ela quebra. Então, quando a gente olha para o lucro, né? Lucro é aquilo que... O que é lucro, então? Lucro é aquilo que sobra da operação, né? E aí você pode ter uma empresa também muito lucrativa, que sobra muito dinheiro, mas de repente você está pagando as suas contas tudo antecipado e está recebendo a longo prazo, né? Então essa empresa também ela não se sustenta. Por quê? Porque o que quebra uma empresa não é a falta de lucro, e sim a falta de caixa. Se aquela empresa não tiver caixa, mesmo ela sendo muito lucrativa, ela quebra por falta de caixa. Falta de dinheiro no caixa. E aí, turma, olha só, né? Se a gente começa a olhar para dentro da empresa, né? Para dentro das empresas brasileiras, como que essas empresas, elas acontecem? Como que elas começam, né? Eu vou trazer aqui uma história para você. Tem um cliente nosso, depois virou amigo também, que ele me falou assim, Luciano, como que a gente começou a nossa empresa, né? Eu comecei com um boteco, era um boteco mesmo. E aí, cara, aquele boteco foi crescendo. Aí eu fui transformando o boteco numa mercearia, né? Mercearia de bairro. E aí aquela mercearia eu já comecei a ter de tudo ali dentro. A gente já não era mais boteco, né? A gente começou a ter produtos de limpeza, produto de consumo. A gente começou a ter várias entregáveis ali dentro daquela mercearia, né? Inclusive varejão, enfim, né? Começou a ter várias coisas. E aí aquele mercadinho, ele começou a crescer um pouquinho mais, e aí ele começou a colocar padaria, começou a colocar açougue, né? E aquela mercearia, ela começou a virar um mercadinho de bairro, né? Um mercadinho até grande, né? Ele foi comprando ali as casas que tinha do lado, os terrenos vazios que tinha do lado e foi ampliando o negócio dele, né? E a maioria das empresas no Brasil hoje, elas começam desse jeito. Elas começam ou pela necessidade de uma pessoa, né? Pô, o cara tem lá a necessidade dele de levar o dinheiro para casa dele, de conseguir manter a sua família, e ele vê que, cara, trabalhando para os outros ali, talvez ele não vai conseguir manter a sua família, ou às vezes ele não tem nem oportunidade. Então o que ele faz? Ele cria a oportunidade. Ele vai lá e pega um negócio e executa e faz, entrega, e aquele negócio vira uma empresa, né? Só que aí, turma, esses empreendedores, eles estão ocupados o tempo todo com o que fazer e como fazer, né? Eles estão o tempo todo ocupados com isso, com o que e como fazer. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Quando você abre uma empresa, você precisa gerenciar a sua rotina, gerenciar as suas horas trabalhadas ali para você ter algum sucesso. Você é um bom gestor das suas horas e a empresa cresce. Aí você começa a contratar pessoas. Quando você começa a contratar pessoas, você tem que ser um bom gestor, só que da rotina das pessoas, para que essas pessoas façam, entregam e para que a empresa cresça mais ainda. Só que aí você começa a contratar líderes, e aí você tem que ser um bom gestor, um bom líder de pessoas, para que esses líderes gerenciem a rotina das outras pessoas e para que a empresa cresça mais. Só que qual que é o problema? A gente vai mudando de fase, nós como donos de empresa, a gente vai mudando de fase, só que a gente não muda o nosso comportamento. Ou seja, a minha empresa cresceu, aí naquela época eu gerenciava a minha rotina, né? Agora eu passo a ter que liderar pessoas que lideram pessoas. Só que eu tô com o meu velho comportamento antigo. Qual que é o meu velho comportamento antigo? Eu tô botando a mão na massa, eu tô fazendo, eu tô entregando, né? Então eu passo a ser um líder focado
em tarefas, focado em fazer. Eu não sou um líder focado em pessoas, né? E aí por isso que eu não tenho o resultado que eu poderia ter. Eu poderia ter muito mais lucro, poderia ter muito mais crescimento, poderia ter muito mais resultado exponencial, só que eu não tenho. Por quê? Porque eu tô sendo uma pessoa, né, que eu tô com os velhos comportamentos lá do começo, de quando essa empresa ela se iniciou. Sendo que agora eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu preciso ter outros comportamentos. Só que os donos, eles não conseguem ir mudando os seus comportamentos, né? Então, a maioria hoje dos donos de empresa, eu arrisco dizer que eles não têm um DRE, não têm um DFC, né? Muitos não sabem nem o que é isso, né? Sendo que o meu papel aqui nesse podcast não é nem entrar nesse mérito de DRE e DFC, e sim entrar em uma coisa que antecede isso. Uma coisa que antecede isso, tá? Então, que é olhando para a cultura mesmo da empresa, tá? Olha só, turma, tem uma pesquisa da Gallup, essa pesquisa ela foi feita em mais de 140 países, inclusive ela fez essa pesquisa no Brasil também. E eu vou te trazer aqui um dado chocante, mas chocante mesmo. Lá nos Estados Unidos, quando essa pesquisa foi feita, só as empresas dos Estados Unidos elas tinham um prejuízo de 500 bilhões de dólares com contratação errada. Ou seja, cultura não está clara, cultura não está alinhada e a gente traz as pessoas erradas para o time, né? E aí, no Brasil, essa pesquisa também foi realizada e ela constatou que as empresas brasileiras elas têm um custo de 70 bilhões, não é bilhões não, é 70 bilhões por ano com problemas, falhas de cultura e falhas de contratação, tá? Aonde que eu quero chegar com isso, turma? Olha só, um grande vilão que está roubando o dinheiro da sua empresa, que está sugando o lucro da sua empresa, é gente, né? Se você olhar para a sua operação hoje, eu tenho certeza que ou o seu maior custo é gente, ou o seu maior custo, né, ele é produto, matéria-prima, e segundo é gente. Então, as pessoas, elas são o maior investimento de uma empresa. E aonde que a empresa menos investe é nas pessoas. As pessoas são o maior investimento de uma empresa. E aonde que a empresa menos investe é na cultura, é nas pessoas, né? E talvez, olhando para o seu negócio hoje, a sua maior dor, o seu maior problema é gente. E aonde que você menos tem investido é em gente. Aonde você menos tem investido é em gente. E aí, turma, olha só. Vocês têm noção do que é isso? Um prejuízo de 70 bilhões para as empresas brasileiras? Você tem noção do que é isso? É por isso que tanta empresa quebra, tanta empresa fecha as portas. Por quê? Porque não está claro para aquela empresa qual que é a cultura, como que a gente contrata, como que a gente desenvolve as pessoas, e aí a gente tem muito prejuízo, né? Então, olha só, eu mesmo, em uma única contratação que ficou comigo durante 2 meses na empresa, tá? Isso faz uns 8 anos. Eu tive, na época, um prejuízo de 15 mil reais. Como que eu tive esse prejuízo? Pagando o salário da pessoa, né? 2 parcelas de salário da pessoa, fora as cagadas que o camarada fez dentro da empresa, e aí depois eu tive que desligar a pessoa. E turma, olha só, pega esse código. Toda vez que você contrata alguém, aquela pessoa ela vai dar prejuízo para você. Ela vai passar 3 meses dando prejuízo. Por quê? Eu acabei de contratar. Ela vai me dar prejuízo durante 3 meses. Porque eu vou ter que ter alguém treinando essa pessoa, desenvolvendo ela, né? Tô dando uniforme, tô dando treinamento para essa pessoa. Cara, às vezes ela não tá nem trabalhando. Ela só tá sendo treinada, né? E quando ela começar a entregar alguma coisa, ela vai ter falha, vai ter erro, vai ter retrabalho, né? Vai ter perda. Por quê? Porque a pessoa está começando, ela não está boa ainda naquele negócio. Só que aí a reflexão que eu quero que você faça é o seguinte: vamos supor, você tomou prejuízo 3 meses. No 4º mês era para você começar a colher o lucro. Só que aí o que acontece? Essa pessoa, ela pediu para sair ou você teve que desligar ela. Porque essa pessoa não era a pessoa certa. Olha o tanto de prejuízo que você tomou. 3 meses pagando salário, 3 meses pagando treinamento, 3 meses desenvolvendo, dando uniforme, dando isso, dando assistência, dando aquilo. E aí o que acontece? A hora que a pessoa era para entregar resultado, ela foi embora. Olha o prejuízo que você teve. Prejuízo gigantesco. Por que eu falei que para você dobrar o seu lucro, a sua capacidade de dobrar o lucro está completamente alinhado com a cultura da sua empresa? Por que eu te falei isso daí? Porque olha só o fato de você
falhar na contratação das pessoas já vai te dar um prejuízo muito grande, segundo essa pesquisa da Gallup.